assim, frequentemente eles aumentavam, né, de forma considerável tanto o consumo de CPU quanto de memória, né, das máquinas onde eles estavam hospedados. E como era uma arquitetura de microserviços, acontecia de forma escalonada, né, porque acontecia em todos os microserviços e isso gerava alguns problemas quando começava a acontecer em muitos dos serviços. E aí a gente fez uma análise bem parecida com o que o Mexerica contou aí dele, a gente iniciou fazendo alguns testes de carga, né, em ambiente controlado. A gente fez uma ferramenta de profiling também, então, a partir do profiling, a gente conseguiu identificar que algumas classes, alguns objetos, eles estavam sendo gerados e não estavam sendo destruídos, né, pelo framework. Então, a gente foi em cima dessa análise e começou a avaliar a forma como a gente estava injetando dependência dessas classes, avaliou também a forma como a gente estava configurando o hosting da aplicação e, né, a parte de CPU a gente conseguiu resolver, foi até engraçado, foi com uma linha de código, assim, a gente, né, estudou como que o Garbage Collector funcionava e a gente podia configurar ele de outra forma. E aí, assim, só de alterar essa configuração, né, por isso que eu digo que é importante você entender não só o seu código, mas também o ambiente, a infraestrutura onde a sua aplicação está hospedada. E com essa linha a gente conseguiu resolver boa parte dos problemas de CPU e com alguns ajustes em formas que a gente estava injetando, algumas classes que elas eram injetadas como transient, né? Então, a cada chamada, a cada utilização daquela classe, ele gerava uma nova instância dessa classe e o Garbage Collector não estava conseguindo atuar de forma correta. E aí, depois de fazer esses tunnings aí, a gente conseguiu reduzir assim, drasticamente esse consumo. Então, o custo reduziu bastante e aí a gente conseguiu fazer com que a solução também fosse aplicada aos outros microserviços e, assim, claro, teve um retorno bem legal aí de ganho de performance para a aplicação também. No meu caso, eu acabei vindo de uma escola muito de otimização de queries no geral, e eu lembro, no caso que me marcou mais, foi a primeira grande otimização que eu participei, era de um sistema que exibia um resumo de notas e faltas de um aluno, e eu, além de trabalhar nesse sistema, eu era aluno do lugar também. Então, assim, quando dava pau, eu sofria pressão no trabalho natural para trabalhar de alguma maneira para resolver, e quando terminava o expediente eu ia para a sala de aula ser zoado por todo mundo porque não estava funcionando, né? Não estava exibindo na velocidade que as pessoas gostavam. E toda a disponibilidade do sistema durante o semestre inteiro era irrelevante, porque naquela semana de postagem de nota, os acessos de, 1.000 iam para 16 mil diários, e nada que você fez o semestre inteiro fazia mais sentido se aquela telinha, aquele resumo não tivesse carregado. E ali, no caso, a gente trabalhou cacheando alguns dados, a gente trabalhava muito voltado para banco de dados, né? A gente trabalhou criando uma tabela consolidada desses dados que se atualizava de tempos em tempos de acordo com algumas regras, e assim a gente conseguia exibir para o aluno uma nota, uma previsão da próxima atualização de nota, em vez de a cada acesso a gente ter que carregar todos aqueles dados na aplicação. A gente isolou isso numa tabela que não tinha dependências, então essa tabela era carregada de uma maneira muito mais saudável do que a cada acesso eu fiz uma série de contas e uma série de regras. Legal. Vou comentar um caso aqui bem rapidinho, né? A gente está indo para o fim, mas obviamente, do carro conectado, né? O produto que eu cito. E teve uma situação lá que a gente fez uma otimização, tem até a ver um pouquinho com o caso que eu contei, que a gente construiu todo o sistema e em algumas funcionalidades a gente precisava de obter a última posição do veículo, né? A última posição daquele item ali no nosso mecanismo de IoT. E a gente ia direto na base, carregava isso no back, fazia um processamento e devolvia para o front. Isso performava em bancada, né? Aí, na hora que a realidade bateu, a gente começou a perceber que a nossa base de dados aumentava da ordem de 1 milhão de registros por dia. E aí, quando a base encheu, essas queries não performavam mais. Aí, a primeira coisa que a gente fez foi dar uma olhada no profile, né? E a gente viu que
o primeiro ponto de gargalo era justamente na hora de fazer o download das informações, porque era uma quantidade muito grande de registros, para o back processar. E aí a gente começou a utilizar uma estratégia de map reducing, né, que aí já conseguia fazer um tratamento na base de dados para reduzir a quantidade de informação a ser trafegada. Isso melhorou um pouco, mas ficou longe do aceitável. Aí a gente começou a ir caminhando no nosso path, né, no nosso path do Profiler lá, para ver o que a gente podia ir melhorando. E aí, no final das contas, né, resumindo o assunto, a gente foi implantando melhorias tanto de algoritmo quanto de cacheamento, ao ponto de que a gente usou essa estratégia do 80-20 aí, do mais utilizado, em que a gente estabeleceu caches, desde utilizando um Redis cache, por exemplo, cache na base de dados, cache num Redis, e a gente percebeu que valia a pena, por exemplo, a gente colocar até um cache in memory nos nossos pods, ainda que à medida que eles fossem destruídos, a gente perdia esse cache in memory, mas para utilizações de mais alta demanda, a gente se bastava do fato daquelas informações mais quentes estarem realmente muito próximas ali do processamento, né, que era na memória do pod. Então, a gente estabeleceu um conjunto de caches, mais uma estratégia de otimização de queries e otimização de algoritmos, para poder fazer uma otimização em nível mais amplo e que a gente atacasse mais os dados que são mais quentes e mais utilizados. Então, foi uma melhoria tão grande que eu lembro que o pod que fazia o processamento dessa informação de últimas posições dos veículos, a gente utilizava uma máquina, não vou lembrar agora, mas vamos supor, uma máquina premium, e a gente conseguiu descer para uma máquina basic, só porque a gente não precisava mais desse processamento intensivo que antes era feito. Então, foi um caso aí que a otimização melhorou até o aspecto financeiro da aplicação. Em geral, melhora, né? O aspecto financeiro, porque tem... Em geral, melhora. Tem um caso bom também para contar. Estava trabalhando com um aplicativo, aí ele já era Xamarin, né? Já começa por aí. E ele tinha alguns problemas de performance, e além desses problemas assim, de navegação normal, que no final das contas a gente descobriu que era um memory leak, utilizando dumps, para acompanhando a aplicação enquanto ela estava rodando, ela tinha uma tela específica que demorava muito para abrir. Só que o problema dessa tela era uma dependência externa ao SAP. E era uma chamada ao SAP que demorava, e a gente já tinha tentado de tudo com o time, e demora mesmo, e é isso daí, né? E aí tinha algumas alternativas a trabalhar. A gente poderia fazer um cache até no próprio servidor, só que a própria área de negócio barrou essa questão da gente conseguir fazer um cache, uma chamada ali no servidor. Então, o que a gente conseguiu fazer e não entrar em desacordo com que o desejo da área de negócio de ter aquele dado online, era assim que o cliente logava, já ia sendo feito alguns requests, independente da aplicação entrar naquela tela ou não. Como normalmente é a tela mais acessada, provavelmente ele ia entrar ali. Então a gente fez todo um controle de requisição, né, para ter, por exemplo, quando ele entrar na tela, não fazer o request de novo, aguardar o request que já estava sendo feito. Então foi todo um controle de threads ali por baixo para conseguir trabalhar com isso. Coisa que hoje em dia, quando você pega uma aplicação que usa um padrão Saga ou Redux, eles já meio que fazem isso, né? Mas no caso não tinha isso pronto. Isso a gente ganhou muita otimização. E o problema do memory leak, né? Aí era uma questão até da própria arquitetura que estava sendo utilizado, o MVVM, que ele é baseado em uma mensageria compartilhada entre as telas, né? Só que o que acontece? Se você tem algumas funções que estão referenciadas e você vai colocando isso de tela em tela, você acaba amarrando por referência alguns recursos que deveriam ser jogados no lixo pelo Garbage Collector, mas não são por conta dessa referência que eles têm ali. Então a gente identificou algumas referências que foram feitas de uma forma errada, e aí por conta disso, similar ao que o Romulo contou, eram objetos que nunca sofriam dispose. E trabalhando e identificando quais foram esses locais, né? E essa arquitetura ela acaba dificultando isso porque ela meio que incentiva, entre aspas, algum comportamento desse tipo. A gente conseguiu melhorar muito também o consumo de memória, né? Então foi bem emblemático porque uma tela que estava demorando segundos para abrir, no final das contas ela estava demorando segundos também, mas quando o cliente conseguia chegar nela, no final das contas, ela carregava quase que instantâneo. É isso então, galera. Eu acho que contamos aqui alguns dos casos.
Depois a gente pode fazer alguns episódios específicos, né? Alguns desses assuntos aí dão episódios inteiros. Exatamente. Mas a gente volta para contar os casos de insucesso. Ou contar alguma coisa um pouco boa, né? focada, né? A gente pode depois pensar no banco de dados por si só. Acho que dá episódios inteiros só pensando em otimização e tuning de consultas SQL. Eu agradeço aí a presença de todos os convidados. Um beijo, um abraço para todos os ouvintes e até terça que vem. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, galera. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Falou.